Vamos ver, então, alguns outros exemplos de potenciação. Vocês também podem acompanhar no livro didático de vocês, também na página 59. Veja que ali eu tenho o seguinte exemplo. 5 vezes 5 vezes 5, ok? Veja que a operação que eu estou utilizando é multiplicação. Então, isso daqui, eu vou chamar de fatores. Os elementos que eu multiplico, eu chamo de fatores. Os fatores são iguais, não são? São iguais. É a primeira condição que eu tenho para poder fazer a potenciação. Igual. Que número que eu estou repetindo? É o 5. O 5 é o número que está sendo repetido. Então, vou escrever ele aqui bem grande. Quantas vezes eu estou repetindo? 1, 2, 3. O número 5 está sendo repetido 3 vezes. Significa que o número 3, eu vou escrever ele aqui bem pequeno, lá em cima, certo? E quanto é que vai dar isso daqui? Ora, 5 vezes 5 vai dar 25, certo? E esse 25, veja que eu sempre vou pegar o resultado dessa minha primeira multiplicação e vou multiplicar pelo número seguinte. 25 vezes 5 vai ser quanto? 125. Significa que 5 vezes 5 vezes 5 é 5 elevado à terceira. Eu sempre vou ler desse jeito. 5 elevado à terceira. Daqui a pouco a gente vai ver uma curiosidade a respeito do número 3 e do número 2. Mas, por enquanto, vamos ler assim. 5 elevado à terceira. Isso é quanto? Eu sei que 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então, 5 elevado à terceira também é 125, porque são iguais. Certo? Outro exemplo. Eu tenho o número 7 vezes 7. Veja que os meus fatores é o 7, ok? Fatores, eles são iguais. Então, eu posso reescrever. Como é que vai ficar? O número que eu estou repetindo é o 7 e eu estou repetindo 2 vezes. Então, o 2 vai ficar pequeno lá em cima, certo? Agora, eu só resolvo. Quanto é 7 vezes 7? Ora, lá na tabuada, eu sei que é 49. Significa que 7 elevado a 2 também é 49. Agora, se fosse o contrário, se eu tivesse o número e elevado a alguma coisa, como é que eu faço? É a mesma forma. Se eu tiver, por exemplo, 3 elevado à quarta, o que vai acontecer? Significa que eu vou ter que repetir o número 3 4 vezes. Veja que agora é o oposto disso daqui. Eu tinha os fatores e eu reescrevi na forma de potenciação. Agora eu tenho a potenciação e eu preciso reescrever em forma de fatores. Então, eu tenho 3 elevado à quarta. Veja que esse número de baixo é o número que eu vou repetir. O número de cima é quantas vezes eu vou precisar repetir o número que está aqui embaixo. Tudo bem? É só o oposto do que a gente fez aqui. Então, eu tenho 3 elevado à quarta, eu vou escrever 3, 3, 3 e 3. Veja que eu tenho o número 3, eu escrevi 4 vezes. E o que eu vou fazer com esses números? Eu vou sempre multiplicar. Não esqueçam disso. Reescrevo e eu faço multiplicações. Então, vamos lá. 3 vezes 3, eu sei que é 9. Lembrem que o resultado dessa primeira multiplicação eu vou multiplicar com o número seguinte. 9 vezes 3, eu sei que é 27, tudo bem? E 27 vezes 3 vai dar 81, tudo bem? Então, o resultado de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai ser 81. Isso significa que 3 elevado à quarta potência é 81. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho 2 aqui e 5 aqui. Como é que eu leio? Eu leio 2 elevado à quinta potência. Tudo bem? 2 elevado à quinta potência. E o que isso quer dizer? Eu tenho o número 2, que vou repetir 5 vezes. O número de baixo eu repito, o número de cima é quantas vezes eu repito. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 repetido 5 vezes, eu vou multiplicar esses números. Quanto que isso vai dar?
2 vezes 2, eu sei que é 4. Lembrem que o resultado eu vou multiplicando com o número seguinte. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. E 16 vezes 2 vai dar 32. Então, esse é o nosso resultado. 2 elevado à quinta potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Agora vamos ver algumas outras curiosidades bem bacanas. Agora observem o seguinte. Todos esses elementos que a gente tem aqui, esse 2, esse 3, esse 8, tem nomes, tudo bem? Então, a gente vai aprender os nomes deles, porque é importante a gente saber para a gente poder identificar quem é quem, tá ok? Veja que esse número de baixo, ele sempre vai ser grande. E esse número que está aqui em cima vai ser sempre pequeno, tudo bem? Este número que está aqui embaixo, ele tem um nome, tá bom? Eu chamo ele de base, ok? Esse é o nome do número que fica aqui embaixo, é a base, tá bom? E esse número aqui de cima também tem um nome especial. Ele se chama expoente, ok? O número de baixo eu chamo de base e o número de cima eu chamo expoente. Ou seja, aqui eu tenho 2 elevado à terceira potência. A minha base é o número 2 e o meu expoente é o número 3. O número 3 é sempre aquilo que eu vou elevar. É o que vai determinar quantas vezes a base vai se repetir. Ou seja, o expoente determina quantas vezes a base se repete. Não esqueça disso. O expoente determina quantas vezes a base repete. Ou também posso falar assim, a base eu vou repetir quantas vezes o expoente mandar. É isso aí, é o expoente quem manda. A base só obedece. Tudo bem? Então, quando eu escrevo o seguinte, 2 elevado à terceira potência, veja que aqui cada um tem um nome, certo? Mas quando eu junto esses dois, isso aqui eu vou chamar de potência. Ok? Separado, eles têm esses nomes, base, expoente. Mas quando eu junto, eu vou chamar de potência. Agora, quando eu resolvo esse meu problema, essa minha conta, também vai ter um nome. Eu tenho aqui 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa aqui, que vai ser igual a 8. Tudo bem? Esses 3 elementos aqui juntos também tem um nome. Eu vou chamar ele de potenciação. Isso aqui é minha potenciação. Ok? Não esqueça. Sozinho aqui o número 2 é a base e o número 3 é o expoente. Quando eu vou falar deles dois, eu chamo de potência. E quando eu resolvo essa minha potência, eu tenho a potenciação. Ok? Vamos prosseguir.